positivo por aí? Eu sou da equipe do projeto Education e sejam bem-vindos ao quadro Que é Conhecimento, onde iremos investigar substâncias e objetos do nosso dia a dia do ponto de vista da nossa amada química. No vídeo de hoje, falaremos dela, que é indispensável no sextou de muitos brasileiros. Isso mesmo, a cerveja. Primeiramente, então, vamos conhecer os ingredientes que compõem a cerveja, e são eles: água, malte de cevada, aditivos, açúcares, leveduras e o lúpulo. A água é o ingrediente majoritário na cerveja, correspondendo a 90% de sua massa total. Por essa razão, é de extrema importância o controle da sua qualidade, visto que pode ocorrer alteração no sabor e na cor da bebida caso essa água não esteja adequada. Por isso, ela deve preencher 4 requisitos. O primeiro deles é que ela deve ser livre de turbidez, ou seja, livre de resíduos de terra, areia, argila e entre outras sujeiras. O pH deve ser controlado entre 5 e 7, que é a faixa que favorece a atividade da enzima do malte. Também, essa água deve estar límpida, inodora, sem sabor e livre de micro-organismos. E, por último, deve estar presente sais minerais, como cálcio, magnésio, cloreto e zinco. O malte é o produto de uma germinação e dessecação controlada de grãos, como a cevada, trigo, centeio, milho e etc. Para a produção da cerveja, utiliza-se o malte da cevada, que é a base da onde sairão os açúcares que serão transformados em álcool pelas leveduras. Na malteação, adiciona-se primeiro água para umidificar a cevada, em seguida estimula a germinação artificial com temperatura controlada, ou seja, é reproduzido o que aconteceria com aquele grão na natureza, só que de uma forma mais rápida. Ao chegar o ponto de liberação de enzimas que vão converter o amido em açúcar, o processo é interrompido através do aquecimento e da torra dos grãos, e assim retira-se a umidade para garantir a conservação da atividade enzimática. A temperatura da torra do grão influencia diretamente na coloração da bebida. Por isso, maltes que foram torrados em temperaturas acima de 200 graus originam cervejas mais escuras. O malte tem papel fundamental no teor alcoólico e no sabor da cerveja. Ingredientes adjuntos do malte também podem ser utilizados. No caso, eles não são obrigatórios na fabricação da cerveja, mas eles agregam de forma benéfica o malte da cevada, já que possuem componentes que complementam ali na bebida. Além disso, eles têm menor custo e produzem cervejas mais claras, como, por exemplo, a cerveja Elce Beer, ou cerveja de trigo. Na sua fabricação são utilizados tanto o malte de cevada quanto o malte de trigo, só que o trigo em maior quantidade. O outro ingrediente, só que esse obrigatório na produção da cerveja, são as leveduras. As leveduras são fungos unicelulares que acabam por não formar um grupo específico. Para o processo da fermentação alcoólica da cerveja, o grupo de leveduras que é utilizada é a Saccharomyces cerevisiae. Durante o processo de fermentação, as leveduras incorporam açúcares simples, como a glicose, e produzem dióxido de carbono, responsável pela gaseificação da cerveja, e o etanol, que é o álcool. Podemos classificar as leveduras em duas classes, as de alta fermentação, ALE, e as de baixa fermentação, LAGER. As de alta fermentação recebem esse nome pois trabalham na superfície do líquido e têm melhor atividade em temperaturas mais elevadas, enquanto as leveduras Lager depositam-se no fundo do recipiente e trabalham em temperaturas mais baixas. No Brasil, a indústria cervejeira usa majoritariamente a levedura de baixa fermentação, pois estas contribuem com bebidas com sabores mais maltados e que produzem menos substâncias indesejáveis ao final do processo. Os açúcares, eles aumentam a produção de etanol via fermentação e podem ser utilizados xaropes de sacarose derivados de milho e arroz. Alguns aditivos,
como frutas, especiarias como canela e gengibre, corantes, antioxidantes, também podem ser adicionados na cerveja. Entretanto, o seu uso pode sofrer restrições em função da legislação de cada país. Isso acontece porque alguns países ainda seguem à risca a Lei da Pureza da Cerveja de 1516, que instituía o uso apenas de água, malte de cevada e lúpulo na fabricação. Por isso, aqueles elementos adjuntos do malte que eu citei anteriormente e os aditivos podem ou não ser usados na fabricação da cerveja. O lúpulo, ou Humulus lupulus, é uma planta que pertence à família Canebácea e possui propriedades medicinais relaxantes. Tem por característica ser uma espécie dioica, ou seja, tem os sexos separados, sendo encontrada a planta feminina e a planta masculina. Para a cerveja, nos interessa os glânulos de lupulina presentes no lúpulo feminino. A lupulina pode ser vista aqui nessa imagem, é essa substância amarelada, e ela é formada por alfa-ácidos e beta-ácidos, que são substâncias que conferem o amargor e também o aroma da cerveja. Por isso são muito importantes e a gente vai entender mais para frente como elas funcionam. Bem, então agora vamos conhecer as etapas que compõem a fabricação da cerveja. A primeira delas é a moagem, que pode ser vista aqui nessa imagem, e esta etapa consiste na separação da casca do grão do malte e do endosperma, permitindo melhor contato com a água. Aqui a gente tem a estrutura de um grão e aqui é o endosperma, que é essa estrutura interna que é rica em amido. E a função da moagem é expor esse endosperma, permitindo o contato com a água e aí liberando o amido presente nele. O amido é um carboidrato presente nas raízes e sementes de plantas que exerce papel de reserva energética. Encontramos ele também na nossa alimentação, já que está presente no arroz, na batata e em outros alimentos. Para entendermos o processo de degradação do amido, é importante a gente conhecer a sua estrutura. Aqui temos a estrutura esquemática do amido, mas ainda é bom entender o que constitui esse amido, que no caso ele é formado por 75% dessa porção aqui, que chamamos de amilopectina, e de 25% da amilose, que é essa estrutura linear aqui. A amilose ela é formada por uma sequência de 2.000 unidades de glicose em ligações que chamamos alfa-1,4. Já a amilopectina é uma molécula que tem a sua parte linear aqui, em também ligações alfa-1,4, e a parte ramificada que tem ligação alfa-1,6. Guardem essas informações, pois elas vão ser muito importantes para a gente entender a próxima etapa, que é a mostura. Nessa etapa da mostura, o malte que foi triturado anteriormente é colocado em água, como podemos ver aqui nessa imagem, a um aquecimento de 40 a 78 graus por períodos de tempo determinados. Entre 40 e 45 graus ocorre a ativação das enzimas alfa-amilase e beta-amilase, que vão quebrar o amido e converter em açúcares simples e solúveis em água. O sistema continua sendo aquecido e entre 60 a 72 graus, de fato, as enzimas degradam o amido. Podemos entender esse mecanismo nessa imagem. Essa setinha em azul representa a enzima beta-amilase, que vai atacar as extremidades mais internas da molécula, liberando unidades de maltose, que são 2 unidades dessa unidas. Enquanto que a enzima alfa-amilase, representada pela setinha vermelha, vai quebrar as ligações alfa-1,4 de forma aleatória. Então, tanto pode formar 2 unidades dessa de glicose unidas, que é a maltose, ou só uma glicose, ou açúcares maiores que não são fermentáveis. No ponto aqui dessa ligação, que a gente vê a setinha verde, que é a ligação alfa-1,6, só ocorre a ação de uma enzima específica chamada de destrinase, que ela vai e corta essa ligação.
Ao término desse processo, aplica-se temperaturas de 76 a 78 graus para inativar a ação dessas enzimas e obter-se o mosto. Seguimos então para a terceira etapa, que é a fervura. Aqui é que acontece a esterilização do mosto em temperatura próxima a 100 graus por um período de mais ou menos 1 hora, em equipamentos como esse aqui. Nessa etapa é que ocorre a adição do lúpulo. Primeiramente, nos minutos iniciais, adiciona-se os lúpulos de amargor, que são essas substâncias como a humulona. Nos minutos finais do aquecimento é que são adicionados os lúpulos de aroma, pelo fato de que os óleos essenciais dele são voláteis, podendo perder-se ao longo da fervura. Então, aqui são as substâncias que conferem o aroma: o muleno, farneseno e cariofleno. É nesse estágio também que ocorrem as reações de Maillard e oxidação de polifenóis, que são responsáveis pela cor da cerveja. Como a gente pode ver aqui nesse esquema, carboidratos se combinam com aminoácidos, formando ao final a melanoidina, que confere a cor marrom da cerveja, o furaneol, que dá um sabor de morango, e o maltol, que auxilia também aqui a melanoidina na cor da cerveja. Ao terminar a fervura, o mosto é resfriado até a temperatura de 10 graus, que é ideal para a ação das leveduras. E aí sim ocorre a quarta etapa do processo, que é a fermentação. Aqui, os açúcares simples originados do mosto sofrem uma biotransformação, originando a cerveja. E para isso, ocorre a ação das leveduras. Essas leveduras consomem os carboidratos fermentáveis, degradando a molécula de glicose. A molécula de glicose é formada por 6 átomos de carbono. E, com a ação das leveduras, ela se degrada formando 2 piruvatos, que são 2 moléculas de 3 carbonos cada, como a gente pode ver aqui no esquema. Esse piruvato, por sua vez, sofre a ação da enzima piruvato descarboxilase, liberando CO2 e formando essa molécula que chamamos de acetaldeído. O acetaldeído, por sua vez, sofre a ação da enzima álcool desidrogenase, formando o etanol. No caso, os produtos principais dessa reação é o etanol, que vai conferir o álcool da bebida, e o CO2, responsável pela gaseificação. Além disso, também são formados produtos secundários, como ácidos, como ésteres, etc. E essa etapa é a mais importante para definir o paladar da cerveja. Uma vez concluída a fermentação, a cerveja é resfriada a 0 graus Celsius, e a maior parte das leveduras são separadas por decantação, tendo início a maturação. Nessa fase, pequenas e sutis transformações ocorrem para aprimorar o sabor da cerveja. As leveduras que acabam ainda ficando ali metabolizam substâncias indesejáveis que podem ter sido originadas durante a fermentação. Essa etapa ela pode durar de 6 a 30 dias, variando de uma cervejaria para outra. Ao final dessa fase, a cerveja está praticamente concluída, com aroma e sabor finais definidos. Passa-se então para a sexta etapa, que é a filtração. Aqui tem-se o objetivo principal de eliminar as leveduras que ainda restam no líquido após a maturação, para resultar numa bebida mais brilhante e transparente. Passamos então para a sétima e última etapa do processo, que se chama envase e carbonatação. Aqui, a cerveja recebe estabilizantes como a polivinilpirrolidona, ou PVP, e ácido ascórbico, com o objetivo de aumentar o tempo de validade da bebida. Além disso, também é feita a adição de gás carbônico, CO2, processo denominado como carbonatação. A cerveja acabada é estocada em tanques e depois segue para o envasamento, passando por várias etapas: enchedora, pasteurizador, rotulora e paletizadora. A pasteurização é um processo térmico no qual a cerveja é submetida a um aquecimento a 60 a 70 graus Celsius,
e posterior resfriamento. A pasteurização elimina micro-organismos prejudiciais à qualidade da cerveja. Ao final, teremos a cerveja prontinha para ser engarrafada e chegar aos bares e às prateleiras. Agora, que tal algumas curiosidades sobre a cerveja? Beber cerveja faz bem à saúde? Se consumida moderadamente, sim, a cerveja pode trazer benefícios, como por exemplo, o lúpulo, um dos ingredientes utilizados, possui propriedade antioxidante, sendo capaz de inibir a proliferação do vírus da gripe. Além disso, ele também aumenta a atividade do neurotransmissor GABA, substância que apresenta efeito sedativo e diminui a ação do sistema nervoso, preparando o organismo para um sono tranquilo e combatendo a insônia. Por qual razão a cerveja aumenta as idas ao banheiro? O álcool diminui a liberação do hormônio antidiurético, que regula a excreção da urina. Portanto, a ingestão em grande quantidade da cerveja faz com que nosso cérebro diminua a produção desse hormônio e perca um pouco do controle, nos levando com maior frequência ao banheiro. Para conferir ainda mais curiosidades sobre a cerveja, acessem nosso perfil no Instagram. Lá vocês vão encontrar coisas muito legais. Chegamos ao final de mais um Que Conhecimento. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui e não se esqueça, se beber, não dirija. Até a próxima!